Boa tarde, pessoal. Então, continuando, nós vimos aí, nas duas últimas semanas, vimos função de uma maneira geral. Então, uma coisa bem ambígua, que a gente precisava entender que função era a relação de duas variáveis numa igualdade e uma relação de dependência, onde uma depende da outra, né? Então, falar que é uma função, eu estou falando que uma variável está em função da outra, está dependendo da outra. Até aí, a gente precisava só entender que a gente tinha essas duas variáveis que se relacionavam e que essas duas variáveis juntas, né, ia formar uma coordenada, tá ok? Que, colocando-se num gráfico essa coordenada, né, ela daria um sinal para a gente, ela nos mostraria, nos indicaria o que está acontecendo com essa função. Tá ok? Então é bem útil. Se eu tenho uma função que vai me dar o lucro, o que está acontecendo com o meu lucro? O que vai acontecer se eu vender mais produtos? O que vai acontecer se eu vender menos produtos? Tá ok? Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é muito importante, muito usual. Tá ok? A gente viu na semana passada a função de primeiro grau, a função afim. Tá ok? E agora a gente vai ver a função quadrática, a função do segundo grau. Tá ok? Logicamente, se é uma função do segundo grau, a lei de formação dela vai ser um polinômio de segundo grau. Então, o maior expoente vai ser o quadrado, vai ser 2. Vou ter um expoente 1 e o expoente 0, que vai ser onde não aparece aqui a minha variável, tá ok? O meu a tem que ser diferente de 0, porque se o meu a for 0, 0 vezes x ao quadrado é 0. Eu teria uma função de primeiro grau e não de segundo, tá ok? Então, vamos ver especificamente o que vai acontecer aqui. Temos aqui a função f de x igual x ao quadrado mais 4x menos 7. É de segundo grau, tá ok? Os coeficientes a, b e c é igualzinho a gente viu lá na função, né? Na equação de segundo grau. O a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é o que está acompanhando o x, e c é o que está sozinho ali, sem a nossa variável, tá ok? Então vamos lá. Logicamente, nessa daqui, ó, o meu A valeria 2, o meu B valeria 4 e o meu C valeria menos 7. Lembrando que sinal pertence ao coeficiente. Tá ok? Então, nessa função aqui, se ele me pergunta, por exemplo, o f de 2, ele quer saber qual seria o valor dessa minha função f quando o meu x valer 2. Eu reescrevo minha lei, substituindo 2 no lugar do x, e resolvo, lembrando que eu resolvo potência, depois multiplicação e divisão, depois soma de subtração. Então, aqui teria 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. E aqui 2 vezes 4 também é 8. Então, teria 8 mais 8 menos 7. Tá ok? 8 mais 8 é 16. 16 menos 7, 9. Então, o que isso significaria para a gente? Quando o meu x vale 2, eu tenho a minha função, o meu y, a gente viu que f de x e y são sinônimos, né? Minha função vale 9. Eu tenho essa relação entre essas duas variáveis. Se eu pego minha lei de formação, se eu coloco 2 no lugar do x, eu vou encontrar minha função valendo 9. Se eu pego minha lei e no lugar de f de x, no lugar da minha função, eu coloco 9, eu vou encontrar um x que vale 2. Isso que está sendo falado para a gente aqui. Tá ok? Então, é a mesma ideia que a gente viu aqui, que a gente tinha visto para a função de uma maneira geral. Isso vai valer para qualquer função. Tá ok? O que a gente vai estar focando aqui, ó? Já que isso vale para qualquer função. Vamos pegar aqui e ver como que a gente vai estar calculando o gráfico de uma função quadrática. Tá ok? A gente viu lá na função afim, que é de primeiro grau, o b fala para a gente onde corta o eixo y, e o a fala a inclinação, o coeficiente angular da minha reta. A gente viu que é uma reta, né? Toda função afim é uma reta. E a função quadrática? Qual vai ser a cara dela? Qual que vai ser a forma dela? É o que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá ok? Então, vamos lá
Veja que o professor rouba a régua da filha, né, para gravar a live. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo de uma função. f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Tá ok? Vou pegar alguns valores. Aquele mesmo esquema. Vamos fazer o jeito difícil para depois ver como que é o jeito fácil. Vou pegar alguns valores e jogar aqui, ó. Os valores de x que eu vou pegar vão ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Tá ok? Então, vamos ver o que vai acontecer com a função em cada um desses casos aqui, ó. Qual vai ser o valor de y? Qual vai ser o valor da minha função? Ó, quando x vale 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4. E 4 menos 2 dá 2. Isso daqui vai falar o que para mim? Ele vai falar para mim que sempre que o meu x valer 2, o meu y também vale 2. Beleza, temos aí a nossa primeira função. Certo? Primeira função, ó. Primeiro ponto, primeira coordenada. Então, isso daqui é a coordenada cartesiana. Então, vamos lá. Se o meu x vale 1, eu tenho 1 ao quadrado menos 2. Isso daqui fica 1 menos 2. Então, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale menos 1. Marquei aqui. Quando o meu x vale 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 2. 0 ao quadrado é 0, porque 0 vezes 0 é 0. 0 menos 2 é menos 2. Isso me fala quando o meu x vale 0, o meu y vale menos 2. Quando o meu x valer menos 1, observe que é negativo, eu coloco entre parênteses. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 2 dá menos 1. Então, quando o meu x valer menos 1, o y também vale menos 1. Quando o meu x vale menos 2, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. E 4 menos 2 dá 2. Então, quando aqui for menos 2, aqui também vai valer 2. Então, tenho aqui 5 pontos, tá ok? Vejam que o meu x está indo de 2 a menos 2. O meu y também, ele vai de 2 a menos 2. Então, vou fazer aqui o gráfico. Vou fazer aqui a marcação, vou usar aqui o centímetro, tá ok? Eu tenho que deixar sempre a mesma unidade de medida. Se aqui do 0 ao 1 foi 1 centímetro, do 1 ao 2 tem que ser 1 centímetro, do 0 ao menos 1 também tem que ser 1 centímetro. Senão eu vou estar deformando o meu gráfico, tá ok? Eu poderia pegar aqui um tamanho maior para marcar, por exemplo, do 0 a 1, medir 2 centímetros? Poderia, só que eu teria que fazer todas as outras medidas aqui no eixo Y valendo 2 centímetros também. Tá ok? Então, é importante eu manter a minha proporção. Então, vou colocar aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Esse é meu eixo X, esse é meu eixo Y. Vamos marcar esses pontos aqui, ó. O primeiro ponto. Quando o meu x vale 2, o meu y vale 2. Então, quando o meu x vale 2, o meu y vale 2. Marquei. Segundo ponto. Quando o meu x vale 1, o meu y vale menos 1. Marquei. Terceiro ponto. Quando o meu x vale 0, a coluna está aqui em cima do eixo y, o meu y vale menos 2. Então, vou ter esse ponto. Lembra que sempre que um deles for 0, o ponto vai estar em cima de um dos eixos. Como o x vale 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Beleza? Aqui, quando o x vale menos 1, o y vale menos 1. Marquei o ponto. Quando o x vale menos 2, o y vale 2 positivo.
Beleza? Então, ó, quantos pontos eu vou ter? Só entre o -2 e o -1 eu tenho infinitos pontos. Eu não vou calcular esses infinitos pontos. Eu calculo alguns pontos, eu posso escolher qualquer valor, e eu vou ver como se comporta. E eu vou ligar isso sempre com uma curva. Tá ok? Uma coisa importante de funções polinomiais. A gente não vai ter quinas, né? Eu não vou ter aqui vários segmentozinhos de reta, né? Se eles não estiverem alinhados, isso vai formar uma curva. Então, como que seria? Como que eu vou ligar? Que ordem eu ligo? Eu sempre ligo na ordem que o x cresce. Então, ó, né? Ela faria aqui, passaria aqui. Veja que aqui não pode ter uma quina, é uma curva, tá ok? E ela passaria ligando esse ponto. Olha que bonito isso daqui. O formato da função de segundo grau do gráfico dela vai ser sempre uma parábola. É uma parábola. Tá ok? E o que vai ser essa parábola? Esse formato. Ela é infinita nas duas pontas. Tá ok? Observe que ela tem um ponto, nesse caso aqui, um mínimo, né? Ela está decrescendo, decrescendo, decrescendo. Chega nesse ponto, ela começa a crescer novamente. E esses dois lados que a curva continua, eles vão ficando cada vez mais na vertical. Só que eles nunca vão ficar retos, tá ok? Eles vão inclinando cada vez mais, tendendo a ficar, né? Beleza? Tendendo a ficar ali da maneira que faz uma reta paralela ao y. Só que eles nunca vão chegar a ficar reto, tá ok? Logicamente, se eles não ficam retos, eles não vão voltar para dentro. Então, ela vai fechando cada vez mais, mas nunca fica reto. Então, ó, vamos lá. Isso é uma parábola. Coisas que a gente vai observar aqui na parábola, tá ok? Primeira coisa, vamos analisar aí o que o A, o B e o C tem a ver com isso daqui. Nessa função aqui, ó, o meu A vale 1, é o que acompanha o x ao quadrado. O B que acompanha o x não aparece. O B vale 0. E o C vale -2. Observe aqui onde que está cortando o eixo y. Em -2. Tá ok? Esse número que não tem a letra vai ser sempre o local onde vai estar cortando o eixo y em toda função polinomial, não importa o grau dessa função. Não importa qualquer grau. Se eu tiver uma função de x elevado a 15 menos 7, vai estar cortando o eixo y em -7, no número que não tem a letra, no coeficiente que não está acompanhado da variável. Tá ok? Então, ó, o que eu tenho aqui? O C, ele vai me falar, é onde corta, onde intersecciona, né? Vou colocar aqui no popularzão, onde corta o eixo y. Né? Porque é o coeficiente que não tem a letra. Vejam que para estar cortando o eixo y, o x tem que ser 0. Todo termo que tem 0, some. Sobra o quê? Sobra aquele termo que não tem a letra. No caso da função de segundo grau, vai ser o c. Então, c fala onde corta o eixo y. E o a? Lá na função linear, na função de primeiro grau, na função afim, o a falava para a gente se a nossa função ela era crescente ou se ela era decrescente. E aqui a gente vai ter o quê? O a ele vai estar falando para a gente para que lado que vai estar voltado a nossa concavidade. O que é concavidade, professor? É concavidade, com a cava, com o afundado. No caso dessa função, ó, a cavidade está aqui, tá ok? Essa concavidade, ela está no lado de cima, tá ok? E observe o A. O A vale 1. Esse A, ele é positivo, tá ok? Então, a gente tem
uma coisa bem legal aí pra gente, tá ok? Vou pegar outra folha aqui pra gente estar analisando o que o A está fazendo, o que o A vai fazer pra gente. A gente já viu, vou até escrever aqui novamente, que o A, que o C, né? Ele fala pra gente intersecção, onde corta, onde intersecciona com o eixo Y, né? Então vamos lá. O A, ele vai estar falando o que pra gente, ó? Se o A for positivo, eu vou ter a minha concavidade da parábola virada para cima. Beleza? Se o A for negativo, eu vou ter minha concavidade virada para baixo. Então, bem tranquilo e bem importante, né? Eu saber a cara. Quando eu olhar para a minha função, eu já vou saber se ela tem a concavidade virada para cima ou virada para baixo. Isso é muito importante para a gente. Tá ok? O B, ele vai estar indicando alguma coisa? Vai. Não vai ser alguma coisa tão fundamental assim, tão importante, tá? Mas ele indica. Ele vai estar indicando o quê? Ó, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui o gráfico de uma função e aqui vale 6. O que eu sei só de olhar para esse gráfico aqui? Eu sei algumas coisas. Primeiro, a concavidade dela está virada para cima. Então, daqui, eu sei que o A é positivo. É a primeira coisa que eu tiro. Se ela está virada para cima, o A vai ser positivo. O local onde ele corta o eixo Y vai ser o meu C. Então, daqui eu também tiro que o meu C vale 6. Beleza? Assim como eu fazia lá na FIM com B, que era o que não tinha a variável, né? Aqui vai ser o C. E observe aqui, ó. No momento em que está cortando o eixo Y, ela está decrescendo, ó. Ela está diminuindo. Isso dali vai me falar o B. Ela fala que o B é negativo. Então, o que o B vai dizer para a gente? Ele vai falar se naquele lugar onde corta o eixo Y, que eu vou olhar, que eu vou descobrir vendo C, se naquele ponto a minha função ela vai estar diminuindo, ela vai estar decrescendo, ou ela vai estar crescendo. Tá ok? Então, ó, vamos pegar aqui um outro exemplo. Ó, digamos que aqui é 2. O que eu sei dessa função que gerou esse gráfico aqui? Apesar de ter poucas informações. Primeira coisa, ó, a concavidade dela é para baixo. Então, eu sei que nela o meu A é negativo. O que mais que eu sei dela? Corta o eixo Y em 2, então eu sei que o meu C vale 2. E o que mais eu sei? No momento em que corta aqui, ó, minha função está crescendo, então meu B é positivo. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, ó, vamos ver outras coisas aí que cada um vai fazer. Só voltando para essa daqui. O A, ele vai me dar se a concavidade é para cima ou para baixo. Igual na função de afim, falava se era crescente ou decrescente. Só que, vocês lembram que lá na função afim, quanto maior for o valor do A, mais inclinado vai estar reta? Aqui, o A também vai dar uma diferenciação. O que ele vai fazer? Quanto maior for o A, tanto positivamente quanto negativamente, mais fechada vai estar essa minha parábola. Se o A for menor, quanto menor ele for, mais perto de zero, mais aberta vai estar a parábola.
Quanto o A vai crescendo, minha parábola vai fechando. Por quê? O A está multiplicando o x ao quadrado, que é um número que vai ser sempre positivo. Então, quanto maior for esse A, mais rápido minha função vai crescer, né? Beleza? Então, ó, o A vai fazer isso. O C, que é o que está sozinho. Vocês lembram que lá na função afim, o B, ele dizia se a reta estava mais para cima ou mais para baixo? Aqui o C vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer se essa parábola está mais para cima ou se está mais para baixo. Tá ok? Então, o A e o C vai dizer isso para a gente. Quanto maior o A, mais fechada é a minha parábola. Quanto mais perto de zero, mais aberta é. E o B, ele desloca para cima e para baixo. Então, aqui, ó, se em vez de menos 2 fosse 0, eu ia pegar essa minha parábola e eu ia deslocar até esse ponto, ficar no zero. Beleza? Então, vamos observar umas coisas da parábola aqui, ó. A parábola, ela é simétrica. Veja que nessa daqui, ó, o eixo de simetria está exatamente em cima do eixo y. Observe que a distância daqui até aqui é 2, ó. 1, 2. A distância daqui até aqui também. E isso vale para qualquer linha que eu fizer paralela ao eixo x, a distância do ponto que toca na parábola ao eixo de simetria vai ser o mesmo. Então, isso é o que vai dizer para a gente que ela é simétrica, tá ok? E outra coisa aqui, ó, esse ponto que divide a parábola exatamente no meio, tá ok? Ele é um ponto especial, ele é um ponto que nós chamamos de vértice. Vértice da parábola. A gente chama de V. O que ele faz? Ele divide a minha parábola no meio. E ele vai ser um ponto importante? Vai. Vai ser um ponto fundamental para a gente. Tá ok? Por quê? Observe aqui, ó, o que aconteceu nessa parábola, eu até comentei. Ela vem decrescendo, 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 diminuindo. Chega nesse ponto aqui, ela para de diminuir e começa a crescer. Importante eu saber que ponto é esse? Digamos que isso daqui é uma função que vai me dar a despesa. O que eu quero numa despesa minha? Eu quero que ela seja mínima, a menor possível. Tá ok? Digamos que a função fala que é a despesa que eu tenho com o produto que eu vendo. Eu quero que a minha despesa seja a menor possível. Então, eu vou querer esse ponto onde ela é menor. Tá ok? Então, vamos lá. Outras coisas importantes que a gente vai ter aqui. Então, a gente viu A positivo, a concavidade é para cima. A negativo, a concavidade é para baixo. Observe uma coisa aqui no vértice. Quando a concavidade é para cima, o meu vértice ele vai ser o que nós chamamos de ponto de mínimo. Porque vai ser o menor valor daquela função. Veja que eu não tenho maior valor, porque ela é infinita nas duas pontas. Tá ok? Mas ela tem um valor mínimo, que é esse ponto onde ela deixa de decrescer e começa a crescer. Quando o A for negativo, minha concavidade vai ser para baixo, o meu vértice ele vai ser um ponto de máximo. Ponto de máximo. E é importante eu saber isso? Digamos que essa função aqui, ela me dá o lucro da minha empresa pelo número de produtos que vende. Eu quero saber aqui, ó, qual que é esse lucro máximo, quantos produtos eu vou ter que vender para ter esse lucro máximo aqui, ó. Esse é o ponto onde o Y vai ser o maior possível. Eu quero saber isso, porque eu quero vender aquilo, eu quero que meu lucro seja máximo. Então a gente tem que saber, isso é fundamental na parábola, tá ok? E de onde que a gente vai tirar isso? É muito simples, tá ok? Esse ponto, o vértice, ele pode ser facilmente calculado pela seguinte formulazinha, ó. Vou até colocar aqui, ó.
vértice. O vértice, ele tem uma coordenada x, ele é um ponto, então ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. A gente chama de x vértice e y vértice, tá ok? Como que eu calculo isso? Ó? Vou até colocar aqui. V, que é o vértice, é igual. A coordenada x do vértice, a gente calcula fazendo essa simples continha aqui, ó. O B com sinal negativo na frente, dividido por 2 vezes o A. E o y vértice menos o delta sobre 4A. Lembra que eu falei que a gente usava delta em outras coisas? Né? Aqui, ó, a gente usa o delta para determinar o y vértice. Tá ok? Então, se eu faço esse cálculozinho, eu descubro esse ponto. Se eu faço esse cálculozinho, preciso calcular o delta, né? Eu descubro esse ponto. Tá ok? Só uma coisa, um outro detalhe. Esses dois valores, eles estão relacionados. Lembra que na função, pela lei de formação, toda coordenada, o valor do x e do y, são valores que se relacionam. Se eu souber o x vértice e jogar na minha função, eu vou achar o y vértice. Se eu sei o y vértice e jogo lá na minha lei de formação, eu encontro o x vértice, porque os dois estão relacionados, tá ok? Então, ó, assim que eu calculo o vértice. Ai, professor, isso é difícil, isso é complicado. Cara, isso é simples demais, tá? É só a gente usar. É questão de trabalhar, questão de pegar, fazer e refazer os exemplos que eu passei. Vamos para exemplo. Não vamos ficar enrolando muito, não. Vamos para exemplo. Vamos fazer 4 exemplozinhos para vocês verem que o negócio é tranquilo. Primeiro exemplo, ó, vou pegar aqui. F de x é igual x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá ok? Eu quero construir o gráfico disso daqui. O que eu sei desse gráfico aí? Vamos pegar o que eu sei. Ó. O A é positivo. Eu sei que a concavidade dele vai ser para cima. O meu C vale menos 3. Eu sei que ele vai estar cortando o eixo Y em menos 3. O que eu preciso saber? A gente, né, na função de primeiro grau, eu só precisava saber onde cortava os dois eixos. Nessa daqui, eu preciso saber onde corta os eixos e preciso saber o vértice. Então, a única diferença é que, além de descobrir onde corta os eixos, eu também preciso descobrir qual que é o meu vértice, usando aquela formulazinha. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou fazer aqui o gráfico. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Suponho que não esteja torta essas retas. Então, vamos lá. Eixo X, eixo Y. Eu olho para o meu C e sei que isso vai ser onde corta o eixo Y, menos 3. Então, eu sei que vai estar cortando aqui, ó, em menos 3. Posso traçar o meu gráfico aqui? Não, eu não sei onde está o meu vértice. Naquele outro exemplo, coincidentemente, quando o B é 0, né, não é coincidência, né, o vértice vai estar no mesmo lugar onde corta o eixo Y. Por quê? O B é 0. Se o B é negativo, está decrescendo. E no vértice ele para de decrescer e começa a crescer. Ou seja, no vértice, o B não vai ser nem positivo nem negativo, porque minha função não está nem crescendo nem decrescendo. Mas aqui não. Se o meu B é diferente de 0, eu sei que o vértice vai estar fora do eixo Y. Vamos lá. Então, para saber onde corta o eixo Y, eu olhei para o número que não tem a letra. Mesma coisa que eu fazia na função afim. O que eu fazia lá para descobrir onde corta o eixo X? Eu igualava a minha função a 0. Aqui também vai ser isso. É a mesma coisa para toda função polinomial. Então, ó, vamos lá. Vou pegar aqui, igualar a minha função a 0. Ó. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Virou o que isso daqui? Uma equação de segundo grau. Veja que quando eu igualo a 0, né, a função de segundo grau vai virar uma equação de segundo grau, que eu resolvo usando a fórmula de Bhaskara. Ó.
Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 mais 12, 16. Já sei quanto que é o meu delta, vou descobrir o valor do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Raiz de 16 é 4, então vai ficar menos 2 mais ou menos 4. 2 vezes 1 é 2. Separo o meu mais ou menos. Então, aqui fica menos 2 mais 4 sobre 2. E aqui fica menos 2 menos 4 sobre 2. 4 menos 2 é 2. Dividido por 2, 1. Menos 2 menos 4 é menos 6. Dividido por 2, menos 3. O que isso vai significar para mim? Veja que, como eu tenho duas raízes, vai estar cortando o meu eixo x em 2 pontos. Vai estar cortando aqui no 1 e vai estar cortando no 3. Deixa eu pegar aqui a mesma distância, né? 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza, pessoal. Então, eu descobri onde corta aí o meu eixo x igualando a zero. Vai virar uma equação de segundo grau, porque o polinômio é de segundo grau, né? E eu resolvo usando fórmula de Bhaskara. Tá ok? O que falta eu descobrir aqui? O vértice. Vamos lá. Ó. O que a gente tinha? A coordenada x do meu vértice era menos b sobre 2 vezes a. Vamos fazer a nossa substituição. O meu b vale 2, então fica menos 2 menos b, né? Sobre 2 vezes o a. O meu a vale 1. Então, isso daqui fica menos 2 dividido por 2 é menos 1. Eu vou marcar esse ponto aqui? Não, porque isso não é um ponto. Isso é uma coordenada x, tá? Isso daqui vai estar me dizendo que o vértice, ó, coordenada dele, vai estar aqui no menos 1. Beleza? Vamos calcular a coordenada y do meu vértice. Ela é menos delta sobre 4a. Tá ok? E eu vou mostrar um outro jeito de descobrir isso daqui depois. Aguenta aí. Então, ó, meu delta é 16. Aqui fica menos 16 sobre 4 vezes 1. Isso é menos 16 sobre 4, que dá menos 4. Então, tá aqui o menos 4. Coordenada x, coordenada y. Achei o meu vértice. Tá ok? Então, vamos lá algumas considerações. Primeira coisa, observe que está cortando aqui nesses 2 pontos. O vértice obrigatoriamente vai estar exatamente no meio desses 2 pontos. A distância daqui até o vértice, a coordenada x do vértice, tem que ser a mesma distância daqui até a coordenada x do vértice. Por quê? Porque o vértice divide minha parábola exatamente no meio e ela é simétrica nos 2 lados. Tá ok? Outra coisa, aqui eu não calculei a coordenada y do vértice. Veja que eu poderia não ter feito isso para descobrir. Por quê? Eu já não sei que o meu x vértice vale 1. Se eu pego 1 e jogo na minha função, se eu jogo o x vértice aqui, o y que eu vou achar vai ser o y vértice. Os dois estão relacionados. Olha lá. Se eu pego aqui e jogo ó, 1 na minha função, vou colocar aqui entre parênteses, porque eu não precisava estar fazendo isso. Se eu calculo o f de 1, ou seja, qual o valor da minha função quando meu x vale 1, vai ficar ó, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. Aqui é menos 1, desculpa, gente. 1 ao quadrado é 1, tá? Menos 1 ao quadrado, vamos pôr aqui. 2 vezes menos 1, e aqui o menos 3. O que vai virar isso daqui, ó? Menos 1 ao quadrado é um positivo, porque menos com menos é mais. 2 vezes menos 1
é menos 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Veja que tem que dar isso daqui, ó. Se eu substituir a coordenada x do meu vértice, obrigatoriamente o valor que eu vou estar achando para a função vai ser o y vértice, porque os dois valores eles estão relacionados, tá ok? Então veja, se eu descobrir o x vértice, eu posso calcular o y vértice de duas maneiras diferentes. Eu posso usar a formulazinha do y vértice, provavelmente eu já vou ter calculado o delta, ou eu posso pegar esse x vértice e jogar lá na minha função. Beleza? Então vamos lá voltar. Agora que eu já achei onde corta o eixo x, igualando minha função a zero, descobri onde corta o eixo y, olhando para o meu c, e descobri o meu vértice, o que eu sei? O vértice está no meio da minha parábola. Então olha aqui. Metade da parábola, a outra metade da parábola. Fiz o gráfico da minha função. Tá ok? Então veja que não é um bicho de 7 cabeças. Professor, mas tem um monte de coisa. Calma. Você tem que lembrar o quê? O que você precisa calcular? Calculo onde corta o eixo x, igualando a zero. Vejo onde corta o eixo y, olhando para o c. E calculo o meu vértice. Só isso. Vamos fazer outros exemplos aqui para a gente não se desesperar. Vamos lá. Vou pegar aqui um f de x igual menos x quadrado menos 6x menos 8. Vamos lá. Ó, só régua aqui do lado e eu fazendo o desenho todo tosco ali na frente, né? Então vamos. Eixo x, eixo y. Primeira coisa, eu já sei que vai ter uma concavidade virada para baixo aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Corta o meu eixo y em qual valor? Corta o meu eixo y em menos 8. Então, menos 8. Beleza? Para saber onde corta o eixo x, eu pego minha função, tá aqui a lei dela, e eu igualo ela a zero. Beleza? Resolvo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Menos com menos, mais com menos, menos. 36 menos 32 dá 4. Vamos descobrir o valor do x. Ó. X é igual menos o b, então menos 6, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Ó, menos 6 é 6. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui, a gente separa a coordenada x e y. Vai ficar 6 mais 2 dividido por menos 2 e 6 menos 2 dividido por menos 2. 6 mais 2 é 8. Dividido por menos 2 dá menos 4. 6 menos 2 é 4. Dividido por menos 2, menos 2. Então, o que isso vai significar para a gente? Vai estar cortando aqui em dois pontos. Ó. Vai estar cortando aqui no ponto menos 2 e no ponto menos 4. Tá ok? Vamos ver se vocês estão espertos. Ó, sem precisar calcular a coordenada x do meu vértice. Qual vai ser a coordenada x? O vértice está no meio da minha parábola. Se eu tenho os pontos menos 2 e menos 4, a coordenada dele vai ter que estar exatamente no meio. Eu já sei, sem calcular, que vai ser o menos 3. Porque eu sei que está no meio. Tá ok? Então veja que quando a gente entende, a gente deixa de calcular muita coisa. Já sei que a coordenada x é isso. Vou até calcular aqui para a gente confirmar. Mas olha lá. Coordenada x do meu vértice é menos o b sobre 2 vezes o a. Menos 6, 6.
2 vezes menos 1, menos 2, menos 3. Tinha que dar menos 3, porque eu sei que tem que estar no meio. Beleza? Então, vamos lá. Y vértice igual menos delta sobre 4 vezes A. Menos delta, tá lá. Não tem que fazer conta, porque está positivo. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, 1. O que isso vai dizer para a gente? Que quando o meu x for menos 3, o meu y vai ser 1. Então, vamos pegar aqui o ponto 1. Beleza, eu já consigo traçar o meu gráfico. Ó. Fazer curva é mais difícil que fazer reta, né? Tá aí o meu gráfico. Tracei o meu gráfico. Sei onde corta o eixo Y, onde corta o eixo X e sei o meu vértice. Agora vamos ver se vocês se lembram de uma coisa. O que acontece com o valor do meu delta? Vocês lembram? Ó, eu sei que o delta vai para dentro da raiz aqui, ou não é? Então o que vai estar acontecendo? Se o delta for positivo, eu vou ter dois números diferentes aqui. Tá ok? 2 pontos diferentes aqui. Só que lembra que o delta pode ser 0 ou ele pode ser negativo. É ou não é, galera? Então a gente tem que ver o que acontece em cada um desses casos aí. Beleza? Então a gente vai estar vendo casos diferentes aqui, ó. Vou pegar um outro aqui. F de x igual x ao quadrado menos 2x mais 3. Beleza. Vamos lá. Ó. Parece com aquele outro que a gente fez, mas o sinal é diferente, né? Então vamos lá. Vou traçar aqui o meu gráfico. O meu plano, na verdade, né? O gráfico ainda vou fazer. Eixo X, eixo Y. Corta o eixo Y em 3, porque o meu C vale 3. Vou marcar aqui 3. Para saber onde corta o eixo X, eu igualo minha função a 0. Vamos ver o que acontece. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 menos 12, menos 8. O que acontece aqui se eu for calcular o x? X é igual a menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o A. Raiz quadrada de número negativo não possui solução real. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não existe o gráfico dessa função? Claro que não, gente. É uma função polinomial. Vai ter um gráfico e ela vai ser uma parábola, porque é um polinômio de segundo grau. Isso daqui vai significar que a minha parábola ela não está encostando no eixo x. Tá ok? Lembra que o igual a zero para descobrir onde corta o eixo x. Não vai estar cortando. Ó, eu já sei que vai ser alguma... Ó, tem um eixo x aqui, ó. Se a concavidade é para cima, porque o A é positivo, eu sei que ela vai estar para cima da parábola, ó, porque aqui continua, né? É infinito. Então, ó, eu sei que ela não vai estar encostando no eixo x. Isso que vai significar. Então, se não possui solução real quando é igual a zero, para descobrir onde corta o eixo x, eu não consigo descobrir onde corta o eixo x, por quê? Porque não corta. Beleza? Se fosse com a concavidade para baixo, ela teria que estar aqui embaixo do eixo, né? Para não estar cortando ali. Vamos continuar aqui. Eu descobri onde corta o eixo y olhando para o meu C. Beleza. Igualei a zero para descobrir onde corta o eixo x e descobri que não corta o eixo x. O que falta eu achar aí?
o vértice. Vou calcular. Ó. X vértice é igual menos B sobre 2 vezes A. Menos 2, 2. Dividido por 2, 1. Isso é um ponto? Não, é a coordenada x do meu ponto, que é o vértice. Vou calcular o y vértice. Ó. Menos o delta dividido por 4 vezes A. Menos 8 dá 8 positivo. 8 dividido por 4, 2. Então, o meu vértice vai ser o ponto onde x vale 1 e y vale 2. O que isso vai dizer para mim? Ó? 1, 2. Esse é o meu vértice. O vértice não é o meio da minha parábola. Então, ó, eu sei que a minha parábola vai ser assim. Ó. Então, vejam o que acontece. Se eu tento achar onde corta o eixo x igualando a zero e não possui solução real, é porque a minha parábola não está encostando no eixo x. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá para outro exemplo aqui. Ó. Vamos aproveitar a folha aqui para salvar a natureza. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Vamos calcular o gráfico dessa daí. Ó. Eixo x, eixo y. Vai estar cortando o eixo y em qual valor? No 9 positivo. Isso a gente sabe olhando C. Beleza? Para saber onde corta o eixo x, eu igualo minha função a zero. Equação de segundo grau completa, vou usar a Bhaskara, delta é igual menos b, b ao quadrado, desculpa, menos 4 vezes a vezes c. Menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 1, 4 vezes 9, também dá 36. Menos com mais, menos. Meu delta deu zero. O que acontece quando o delta dá zero? X é igual menos b, mais ou menos raiz do delta, que é zero, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos 6 é 6. Raiz de zero é zero. E 2 vezes 1, 2. O que acontece quando eu somo ou subtraio? 0 ao 6. 6 mais 0 é 6. 6 dividido por 2, 3. E 6 menos 0 também é 6. Então, veja que eu tenho só uma raiz? Não, é uma equação de segundo grau. Eu tenho uma raiz dupla. Tá ok? Isso daqui, ó, igualar a função a zero para saber onde corta o eixo x, nós chamamos também de zeros da função. Tem gente que fala raízes da função, mas não é muito certo falar isso não. Já vi isso até em livros, tá? Raiz é da equação. Na função nós temos zeros, que é o valor quando a função vale zero, tá? Então, ó, veja aqui, eu tenho dois pontos sobrepostos. Significa que os dois pontos estão no mesmo lugar. Professor, agora eu me confundi. Por quê? Porque o professor tinha falado que quando eu tinha lá, achava os dois pontos, né? Que o x-vértice ia estar exatamente no meio. É ou não é? E aqui que é um ponto só? Ele vai estar onde? Opa, desculpa, aqui é 3. Ele vai estar lá. Observe que todo ponto na parábola, todo ponto da minha parábola, quando eu tenho aqui, né, o meu eixo de simetria, todo ponto tem um ponto simétrico a ele. Ó. Esse ponto vai ter um ponto simétrico a ele aqui. Esse ponto vai ter um ponto simétrico a ele aqui, que vai estar a mesma distância desse eixo de simetria aqui, né? Esse ponto vai ter um ponto simétrico a ele, ó, tá a mesma distância. Menos qual ponto? O vértice sempre
que os dois pontos onde corta o eixo x for o mesmo, esse ponto vai ser o meu vértice. Porque o vértice tem que estar no meio da função. Tá? Observe, eu vou calcular aqui o x-vértice para a gente conferir isso. Ó. X-vértice menos b sobre 2 vezes a. Menos 6, 6 dividido por 2, 3. A coordenada x dele é 3. Veja que a coordenada y vai dar 0. Ó. Menos delta sobre 4 vezes a. Menos 0 é 0. 4 vezes 1, 4. O ponto x vale 3, y vale 0. Esse mesmo ponto. Ó. Sempre que os dois valores de x, as duas raízes dessa equação que a gente achou quando igualou aqui, sempre que os zeros da minha função forem iguais, vai estar cortando o eixo x em um ponto só. E esse ponto vai ser o meu vértice. Tá ok? Veja que fica até lógico se eu pego aqui uma parábola, ó, deixa eu fazer aqui, e pego uma reta aqui, ó, e vou descendo ela. Ó. Essa reta aqui está encostando em 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. O único lugar que vai estar encostando em um único ponto é exatamente no meio aqui, que é o nosso vértice. E depois aqui não encosta mais, né? Conseguiram ver isso? Ó? Não encosta em nada, encosta em um único ponto, que é no vértice. Depois começa a encostar em mais de um ponto. Então, a gente vai ter essa manha aí, para facilitar a vida de vocês. Tá ok? Então, os dois valores aqui deram iguais, quando eu calculo onde corta o eixo x, esse ponto já vai ser o meu vértice, eu já vou saber disso. Eu vou precisar calcular isso daqui? Não, eu vou ser esperto e lembrar dessa dica que o professor deu. Beleza? Se meu delta deu negativo e não possui solução real, é porque não corta o eixo. Beleza? Então, vamos fazer um resuminho aqui. Ó. O que eu preciso lembrar, professor? Então, vamos lá. A positivo, com cavidade para cima. A negativo, com cavidade para baixo. Beleza? Se o delta for positivo, a minha função vai estar cortando o eixo x em 2 pontos. Dependente se a concavidade é para cima ou para baixo. Porque sempre que o delta for positivo, eu vou achar duas raízes distintas. Tá? Se o delta for 0, eu vou ter duas raízes iguais, eu vou ter uma raiz dupla. Isso vai significar o quê? Que esse ponto aí onde corta vai ser o meu vértice. E no caso eu não preciso calcular o meu vértice. Beleza? Se o meu delta for negativo, quando eu for tentar calcular lá minhas raízes, não vai possuir solução real. Isso vai significar o quê? Que ou ela tem a concavidade para cima, está em cima do eixo, ou ela tem a concavidade para baixo, está abaixo do meu eixo. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Mais um exemplozinho que eu quero falar, mais uma dica para vocês para formar isso daqui. Ó. f de x igual 2x² menos 50. Mais um macete, olha lá. O professor é tão bonzinho que nem deixa vocês sofrer. Ele dá as dicas do que você precisa fazer para calcular menos, né? Então vamos lá. Menos 50 vai ser onde corta o meu eixo y, né? É o número que não tem a letra junto. Isso vale para qualquer função polinomial. Então, menos 50. Para saber onde corta o eixo x, eu igualo a minha função a 0. Veja que ela é uma equação incompleta. O x aparece só em um termo, é só jogar os números para o outro lado. Ó. 50 está negativo, passa positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 2
25. Quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada de 25, que é igual a mais ou menos 5. Ou seja, eu tenho x' igual a 5, x duas linhas igual a menos 5. 5 menos 5. E agora eu vou calcular o meu vértice, certo? Errado. Eu até posso calcular, mas eu não preciso. Por que eu não preciso? Observe aqui. O 5. Está a distância de 5 até o zero. O menos 5. Está a distância de 5 igual a zero. Ou seja, o que eu sei com isso? Eu sei que o eixo y está exatamente no meio da minha parábola. E o que está no meio da minha parábola também? O meu vértice. Então, esse ponto aqui tem que ser o meu vértice. Eu sei que o meu vértice está no meio da parábola. E esses dois pontos mostram para mim que o eixo y está no meio da parábola. Se o eixo y só corta a minha parábola nesse ponto, e o vértice tem que estar em cima do eixo y, esse ponto tem que ser o meu vértice. Eu posso até calcular aqui, ó, x vértice é igual a menos b, que é zero, né, não aparece o b, sobre 2 vezes a. Isso é 0 dividido por 4, que é 0. Então, já fala que está em cima do eixo y, né? Se eu pego aqui o y vértice, ó, como que eu posso descobrir o y vértice? Eu pego o meu x vértice e jogo lá na minha função, ó, né? 2 vezes 0 ao quadrado menos 50. 0 ao quadrado é 0, vezes 2, 0. 0 menos 50, menos 50. Então, vejo que quando o meu x vale 0, o meu y vale menos 50. É esse ponto aqui. Então, veja lá. Vamos ver as dicas do professor Daniel de quando eu não preciso calcular o vértice. Quando que eu não vou precisar calcular o vértice? Quando a minha função é simétrica em relação ao eixo y, vejo que é 5 e menos 5, 3 e menos 3, 4 e menos 4, 2 e menos 2. Eu sei que o vértice vai estar ali no meio, então vai ser aquele ponto C. Tá? E quando eu tenho x e y iguais. Cadê o exemplo que eu dei para vocês? O professor começou a fazer na frente verso e fez uma bagunça aqui. Então, ó, sempre que o x' e o x duas linhas dá igual, vai estar cortando em um único ponto. Esse ponto também tem que ser o meu vértice e eu não vou precisar calcular o meu vértice. Tá ok? Então, vejo que nem sempre vocês vão ter que calcular. Podem calcular, mas não precisam. Usa a malandragem aí. Lembra dessas dicas aí. Tá ok? O que eu vou querer de vocês? Veja esse vídeo mais uma vez, com coração. Tirem suas dúvidas. Façam as atividades. Beleza? Mais uma vez. A parte difícil a gente aprendeu já aí no bimestre passado, né? Então, tá tranquilo esse bimestre. Se você aprendeu e tirou suas dúvidas, é para você conseguir calcular aqui usando a fórmula de Bhaskara. Então, tá aí, eu coloquei nas atividades a fórmula e o vídeo tá aí na atividade. Só você olhar com atenção e fazer com carinho, mandar as suas dúvidas para mim. Um grande abraço e bons estudos para vocês.